Partindo deste estudo, a gente compreende e vai para um outro estudo que foi feito na Rússia. Claro que a Rússia tem uma cultura muito diferente da nossa, então pode haver aí distinções, mas eu achei interessante porque é um estudo longo e, como eu já disse, eu gosto de estudos longos, eu acho que eles nos dão maior robustez, né? É um estudo de 2000 que acompanhou dados de 2000 a 2017. Então, um estudo bem longo aí de 17 anos. A instituição que fez este estudo é como se fosse o IBGE aqui no Brasil, sabe? Então, realmente, a coleta de dados ela é muito grande, tem muita informação. O que eles conseguiram comprovar, né, nesses 17 anos, comparando a alocação de recursos de rico e de pobre? Olha que interessante, e eu trouxe esse estudo justamente porque eu acho que, embora a Rússia ela tenha uma cultura muito diferente da nossa, o padrão eu não vejo como sendo tão diferente. Obviamente, para validar isso, nós teríamos que desenvolver uma pesquisa, replicar essa pesquisa aqui no Brasil. Entretanto, serve de inputs e de reflexão, mesmo que não tenha sido exatamente no nosso contexto, porque eu julgo que faça sentido. Bom, vamos lá. Gastos. Como que rico gasta e como que pobre gasta? Rico, a maior parte dos seus gastos é com moradia, lazer e serviços. Serviços domésticos, contratação de serviços, né? Pobre, maior gasto dos pobres é com alimentação e menor com gasto de lazer. E aí aqui eu já começo a chamar a atenção. Já falei isso sobre isso no início do podcast, mas acho que vale chamar a atenção. Quando a gente fala sobre alimentação, eu, Jéssica, como alguns aqui já conhecem, né, essa história, eu já contei que no meu mestrado eu fiz a minha dissertação com beneficiários do programa Bolsa Família e que eu fui nas casas das pessoas, né, eu vivenciei aquilo. Nós pesquisamos 595 pessoas e 595 pessoas nós indo lá, visitando, sentando do lado, conversando, discutindo. O que acontece? Eu percebia muito isso, do tipo assim, eu não gasto com nada, mas eu gasto com alimentação. Só que tu entende que esse gasto com alimentação não é um gasto, tipo, um gasto que seria necessário. Eles extrapolam o gasto com alimentação, porque é como se fosse o único refúgio que tu não tem consciência pesada. Ah, mas é com comida, e aí eu vou lá e gasto. Então, não é que, obviamente, né, se a gente for pensar dentro da estrutura de orçamento, óbvio que a alimentação vai tomar mais conta, porque proporcionalmente eu vou ter que comer mais ou menos a mesma quantidade, só que como ganha menos, proporcionalmente vai representar mais. Isso é óbvio, né? Tenhamos essa capacidade também de... Porque senão depois vem nos comentários, ah, mas é porque não sobra pra outra coisa, por isso que gasta um monte. Proporcionalmente, óbvio que vai ser mais. Mas o quão mais e o quão é necessário e o quão é desejo. Então, acho que esse é um ponto relevante para a gente pensar de alocação de recursos. Será que eu não estou gastando muito com alimentação para além do que seria necessário? Pense na sua condição. Eu e o Gui, a gente economizou muito em comida depois que a gente organizou essa coisa de marmitas e deixou tudo, assim, na semana pré-pronto, sabe? Pré-pronto não, a marmita tá pronta. Mas a gente sempre trabalhou com marmitas, mas por vezes a gente, nas outras refeições, não tinha as coisas organizadas, tipo janta principalmente, sabe? E, nossa, é terrível, tu não ter janta pronta, tu vai chegar de noite, cansado, e tu não vai ter paciência pra cozinhar, tu vai gastar dinheiro comprando iFood, vai comer mal, vai sair da rotina alimentar adequada e vai gastar muito mais. E óbvio, né, dependendo da condição financeira, a pessoa não vai gastar com iFood, mas vai gastar mais do que poderia ou do que precisaria se tivesse organização. Acho que para comida, organização é uma das coisas principais para gastar menos e comer melhor. Mudança de consumo, sempre quando parte, né, de uma crise, isso foi legal desse estudo, porque eles conseguiram acompanhar várias crises acontecendo. E sempre quando acontece uma crise, o que eles conseguiram identificar é que os ricos, eles se mantêm ali para a sobrevivência e depois voltam a investir em desenvolvimento. E pobres, eles vão só seguir investindo no que seria o básico, né? Comida, transporte e contas básicas. Então, tipo, meio que o padrão básico. Poupança, ricos aumentam a poupança,
pobres não têm poupança e, por vezes, se tem algum dinheiro em casa. Uso do crédito. Os ricos, eles usam o dinheiro para se desenvolver e um ponto importante e que não é muito bom, que eles colocam aqui, é que, por vezes, os ricos em crises pegam crédito para manter padrão de vida. E os pobres também, para manter padrão de vida, mas não no sentido de manter um padrão de vida luxuoso, mas no sentido de sobrevivência. Inadimplência. A principal inadimplência dos ricos é com hipoteca e ela é em torno de 2,1%. Olha só, a inadimplência dos pobres é 19%. E o principal fator, diferente dos ricos que é em hipoteca, é com consumo. Então, os empréstimos de consumo, eles ocupam bastante lugar nos pobres. Isso é bem relevante também, por quê? Porque muitas vezes pessoas nessas condições, elas acham que a única forma de elas terem acesso às coisas era fazendo dívidas, né? Ah, eu quero comprar um tênis, preciso parcelar. Eu quero isso, preciso não sei o quê. Eu quero... E aí sempre tem uma boa justificativa, entre aspas, para querer comprar alguma coisa que não teria condições ainda. E aí ela vive antecipando o prazer que não pode pagar. Resultado, se eu antecipo muito prazer que eu não posso pagar, eu me endivido. Se eu não tenho condição de pagar, eu viro inadimplente. E isso vira uma bola de neve interminável. Então, olhar para isso e querer mudar isso é um fator muito importante. Não queira antecipar prazer que tu não pode pagar, porque tu vai correr risco, aumentar o que dentro das finanças tradicionais a gente chama de risco financeiro, e vai fazer com que tu, por vezes, te torne inadimplente. Educação e saúde, os ricos gastam em torno de 4 a 5, os pobres menos de 2%. E gastos essenciais com cantas e transportes, os ricos gastam mais no dia a dia, né? Só que tudo tá em dia. E os pobres gastam menos, mas têm inadimplência. Mas proporcionalmente eles também gastam bastante, né? Com essas contas essenciais, transportes e tal. Dessa construção toda, né? O que o artigo traz de resumo? Passei a folha aí na frente da câmera. Meus super roteiros, obviamente em papel. O que o estudo nos traz de resumo desse contexto? Que os pobres, eles têm uma tendência muito natural a transformar desejo em necessidade. E o exemplo clássico disso é justamente essa dívida, essa inadimplência ampliada com o consumo. Então, eles conseguem provar isso. Inclusive, eles dão um exemplo da crise de 2017, 2014 e 2017. Eu não sei exatamente que crise foi essa na Rússia, mas eles sinalizam que existiu essa crise de 2017 a 2014 e que em apenas 2 anos eles voltaram a consumir mais e ter mais dívida de consumo, só para manter o padrão de vida, né? Então, que mesmo diante de crise, por vezes, a dívida e inadimplência por consumo ela não é maior. E eu acho que isso a gente tem que pensar muito, sabe? Porque se a gente for ver no Brasil, os dados que a gente tem da pesquisa da inadimplência, que sai todos os meses, pesquisa da inadimplência e endividamento do consumidor, que é a PEIC, né? Se a gente olha os dados dessa pesquisa, nós vamos perceber que mais de 80%, normalmente fica ali em torno de 82% das pessoas no Brasil que possuem dívidas é com o cartão de crédito. E o que é o cartão de crédito? É óbvio que é dívida de consumo. É o tênis, é a televisão, é a máquina de lavar, e aí vai dizer assim, mas são necessidades básicas. Sim, mas são necessidades básicas? A que ponto? Será que a gente não está transformando uma coisa que é um desejo numa necessidade básica? Será que ter uma televisão de 50 polegadas é realmente uma necessidade básica? Eu nem televisão tenho na minha casa. Na verdade, eu tenho uma de 32 polegadas que deve ter uns 10 a 15 anos. Eu não tenho televisão em casa. Então, será que isso é realmente uma necessidade ou um desejo? Ah, mas uma máquina de lavar é importante. Tá bom, mas tu precisa ter uma máquina de lavar que lava e seca que custa 3 mil? Será que tu não pode ter a máquina mais simples que custa R$ 1.000 e que em 6 meses tu consegue te organizar e não fazer uma dívida para comprar essa máquina? Ah, mas é que esta máquina, isso e aquilo.
É essa reflexão que a gente tem que fazer, sabe? Quando tu começar a te dar essas justificativas, mas é porque essa máquina é boa, porque isso, porque aquilo, gente, é só pra lavar roupa. Não é sabe? Tu não precisa a melhor máquina do mundo. Só tacar tuas roupas ali pra tirar o cheiro do corpo. Não precisa uma, um robô estrela. É que nem esses dias eu dei aqui no podcast o exemplo do gelo, né? Tu não precisa de uma geladeira que bota gelo na porta, entendeu? Mas é porque é muito legal ter uma geladeira que gospe gelo na porta. Tá, mas isso vai mudar a tua vida? Então, essa reflexão de onde a gente aloca nosso dinheiro, ela é importante que seja feita. E esse estudo ele mostra que os pobres eles tendem a transformar muitos desejos em necessidades e que isso só amplifica o quão pobres eles vão se tornar e se manter, né? Outra coisa importante é que não há poupança entre os pobres, isso é um ponto muito importante de nós percebermos, e quando a gente for discutir agora o último artigo sobre comportamento vai ficar mais claro, porque uma das únicas formas que você vai ter de se proteger da escassez, e eu vou discutir muito sobre isso no workshop de escassez que começa no dia 28/4. Não sei se você está sabendo, mas no dia 4/5 nós temos aí o lançamento, né, da segunda turma da formação em finanças comportamentais. E antes eu sempre faço algum workshop útil, porque se eu vou disponibilizar algum conteúdo, eu julgo que é importante disponibilizar alguma coisa útil, né? Que realmente vai fazer com que aquilo gere uma contribuição na vida das pessoas. Porque senão eu tô perdendo tempo e a outra pessoa que tá assistindo também. E aí o que eu decidi fazer dessa vez foi um workshop de escassez, que começa no dia 28/4 agora. E no dia 4/5, no domingo, às 17 horas, a gente tem uma live ao vivo. E aí eu vou fazer a abertura da segunda turma da formação. Então temos do dia 28 ao dia 4, workshop de escassez, a partir do dia 4, abertura das inscrições da formação. Se você quiser participar do workshop, você pode já se inscrever aqui no primeiro link na descrição. Tem a descrição da formação, você pode, colocando teu nome na lista de espera da formação, você já participa do workshop. Também daria para se inscrever direto no workshop, mas tanto faz o caminho que você escolher. Os dois levam ao mesmo lugar, né? Tem um artigo que diz isso, né? Todos os caminhos levam a Roma. Então, você pode deixar seu nome aí na lista de espera da formação, que você também vai receber todas as instruções do workshop. E justamente no workshop, uma das coisas que eu vou discutir mais a fundo é essa questão de quem está, né, numa situação de pobreza, de escassez, de não ter poupança. E que ter poupança é uma das soluções para sair da escassez. Por quê? Porque te cria folga. Quem não tem essa folga financeira, qualquer situação te coloca em risco de ruína. Se tu tem, tu cobre aquilo ali e segue a vida. Então, o não ter poupança, né, essa distinção de gasto de pobre e rico e não ter poupança para o pobre, é uma coisa que fortalece ele entrar dentro desse ciclo da escassez. E por fim, né, a elevada inadimplência. Então, a inadimplência é algo que realmente prejudica porque vai fazendo com que as coisas virem uma bola de neve. Essas são as evidências desse estudo que foi feito na Rússia de 2000 a 2017, a coleta de dados. Então, um estudo que já nos dá vários insights, principalmente essa questão de gasto de alimentação, essa construção de desejo e necessidade, de por vezes fazer dívida de consumo, de não ter poupança e de elevado nível de inadimplência.